Então, eu estou ousando hoje encerrar, sem ser uma interrogação, sem ser uma pergunta. A mensagem de hoje é: minha casa é uma bênção. Minha casa é parte do céu. Lá em casa está tendo uns problemas, esquece disso, repete comigo, diga: minha casa é uma bênção, minha casa é parte do céu. Ah, mas tem problemas, tem lutas, porque você ainda está aqui. Mas há sobre você poder para trazer o céu. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele disse: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na minha casa, na terra, nesse lugar que eu vivo, como ela é feita no céu. Amém? Josué, em 24, 15c, disse: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Isso é uma decisão. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Mas vai ter problema, não importa. Vão ter dúvidas, não importa. Eu decidi que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Tempo de chuva, tempo de sol, tempo de dificuldade, não importa, serviremos ao Senhor. Amém? Nós temos alguns fundamentos que foram tratados nessas 4 semanas. O primeiro: Deus conta conosco para agir na terra. Quando essa igreja foi aberta aqui em 1998, o Doral já era uma cidade pujante, apesar de não ser reconhecida como cidade, só foi reconhecida como cidade em 2003. Mas havia um grupo de irmãos aqui orando, pedindo a Deus uma igreja nesse lugar. Até aquele momento não havia nenhuma igreja, nem católica, nem evangélica, nem de qualquer denominação ou de qualquer coisa que fosse. Não tinha nenhuma igreja. Se entendia que Doral não precisava de uma igreja. Quem quer uma igreja vai para Ralia, vai para Sweetwater, vai para Kendall, vai para outro lugar. E assim viviam os habitantes. Mas tinha um grupo aqui dizendo: não, nós queremos uma igreja. Só tem um problema: a igreja não se faz sem gente. Então, um dia, eu orando, passei um ano orando, Deus já tinha me preparado, e eu, conversando com o pai do pastor Stefan, o Geraldo Medina, que hoje ele está com o Senhor, e ele me disse: pastor, tem uma cidade chamada Doral, que não tem nenhuma igreja. E eu tinha orado ao Senhor, quando o Senhor disse que era para começar aqui algo aqui, eu tinha orado pedindo a Ele se era para abrir uma igreja que fosse numa cidade que não tivesse igreja. Foi uma oração um pouco de quem não conhece a América, porque a América, se você vai aqui para Lake Placid, vai chegando numa rua lá que você vê a igreja de um lado e do outro, do lado e do outro. Estão meio fechadas, mas os prédios estão lá, quer dizer que já teve um dia, está entendendo? Você vai ali para Key West, tem uma igreja lá, tem uma rua lá que é igreja para tudo que é lado, porque Key West teve um grande avivamento. Hoje as igrejas estão só prédios, mas teve. Então, eu quero colocar uma igreja num lugar que não tem igreja. Como é que iria ter isso? Aí, quando ele falou isso, né, o Doral é um lugar que não tem igreja, aquilo me chamou a atenção. E eu vim almoçar com eles, conversamos, e ali resolvemos orar. E começamos um GE na casa do pastor Marcos, que na época não era pastor ainda, junto com o Geraldo Medina e com o Zé Carlos e Tânia, com outros irmãos, em outubro de 1998. E assim nós fomos. No final do ano, a gente teve o primeiro celar. Demos uma pausa. Eu pensei: agora ou se acaba de vez, ou vai, né? Porque o celar, você sabe o que é, né? Um viaja para o Brasil, o outro fica não sei aonde. Aí, se não tiver realmente consistência no coração, em vez de selar, que é uma pausa, vira sei lá, né? Então, quando a gente voltou, eles estavam animados. Eu digo: então está funcionando. Aí a gente engrenou ali em janeiro. Quando foi em fevereiro, 14 de fevereiro, tivemos o primeiro culto público, numa casa. E assim nunca mais paramos de crescer, nunca mais paramos de estar juntos. Amém, queridos? Mas veja, para abrir uma igreja no Doral, Deus precisou de quê? Pessoas. Deus quer fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Deus quer fazer uma obra maravilhosa na tua casa. Você diz: não, pastor, lá o negócio está... Não importa, Deus quer fazer. Mas Ele quer usar você. Deus está esperando alguém. Alguém que diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Não, o negócio está horrível. Não, isso não é importante. Eu não estou falando sobre quão bom, quão ruim. Eu estou explicando que uma pessoa com Deus é maioria. Do outro lado tem uma multidão. Isso não importa. Outra coisa importante que nós abordamos nesses dias. Nós estamos passando por uma geração, e essa geração tem suas características. É uma geração muito virtual, uma geração muito festiva nas redes sociais, mas às vezes não é muito festiva nos relacionamentos pessoais. Então é importante nós entendermos que cada geração
precisa passar por suas próprias experiências. E essas experiências precisam ser individuais. Hoje mesmo eu escutava via um vídeo de um psicólogo, não sei nem se ele é cristão ou não, mas muito impactante, ele explicando, nós estamos vivendo uma geração, nós estamos criando meninos mimados. Meninos que, quando nascem, meu príncipe, minha princesa. Tudo que o menino faz, já posta na rede social como se fosse um negócio do outro mundo. O menino deu 2 chutes numa bola. O novo Neymar! O menino deu uma raquetada mesmo sem jeito lá num tênis. Já estamos aqui com um tenista famoso, um desses aí. Você diz, é mal isso? Isso não é profetizar na vida do menino? Depende, querido. Isso pode ser envaidecer o menino. Profetizar é uma outra coisa. Profetizar é profetizar o bem. É o caminhar reto, com caráter. O menino tem problema na escola, diz, ai, papai, aquela escola está horrível. Muito homework. Eu disse, meu Deus, isso é uma coisa horrorosa. Liga para o diretor da escola. E o menino vai crescendo mimado. 8 anos de idade. Estou com medo. Vai dormir na cama dos pais, no meio dos dois. Não vou falar que é você, mas tem menino com 10, 12 anos que vez por outra dorme na cama dos pais. O seu filho precisa entender que papai e mamãe têm uma vida. Inclusive tem intimidade. Não sei se me faço entender. Compreende, não? Tem que entender isso. Mas como é que entende? Falando. Eu venho de uma geração que trabalhar era uma bênção. Muita gente fala assim, não, o trabalho é uma maldição. Quando o homem pecou, Deus disse, do suor do teu rosto você vai tirar o teu pão. Então, o trabalho é uma maldição por causa do pecado. Lê do engano. Muito antes do pecado, muito antes, a Bíblia diz que não havia ainda fruto na terra, porque Deus ainda não tinha feito o homem para arar a terra. O trabalho não é maldição, o trabalho é uma bênção. Se sentir útil é uma bênção. Muitos que se aposentam cedo ficam com depressão. Você fala, o que é maldição? Maldição é a dependência do trabalho. Do suor do teu rosto dependerás. Isso é que é maldição. É quando eu dependo, é quando eu me angustio. Mas quando eu consigo trabalhar com alegria, com gosto para o Senhor, isso muda. Então, Deus conta com você. Terceiro ponto, vimos domingo passado. A gente não pode terceirizar. Tem coisa que é você que tem que fazer. Amém, queridos? É você que tem que ser pai. É você que tem que ser mãe. É você que tem que ensinar. É você que tem que estar junto. Vamos contratar aqui um robô para ser papai, um robô para ser mamãe. Não vai funcionar. Porque quando você quiser um filho, você não terá um filho, você terá um robô. Então, essas coisas não podem mudar. Por último, que é o que eu vou tratar hoje. Cuidado para não passar os rituais sem poder. Vocês vão entender isso mais no final da mensagem. Mas durante a mensagem nós vamos caminhando, trazendo o céu para a terra. Eu tenho que entender o seguinte, como é que minha casa é uma bênção, pastor? Se eu trouxer o céu para a minha casa. Venha a nós o teu reino. É isso que vai fazer de minha casa uma bênção. Comprei uma televisão nova. Pode ser bom, pode ser útil, pode ser ruim, não sei. Isso não significa necessariamente que a sua casa é uma bênção. Estou com um carro maravilhoso, comprei agora. Parabéns. Isso pode ser bom, isso não significa que vai ser ruim. Eu não sei, mas eu não posso dizer necessariamente que isso vai fazer da sua casa uma bênção. Não estou falando mal dessas coisas, estou dizendo que isso não pode ser medido como minha casa é uma bênção. Precisamos entender isso. É muito fácil começarmos a ensinar os meninos ritos. Vamos para a igreja. Assista aí o Pequeno Discípulo. O menino vai crescendo. Ai, pastor, já não quer mais. Antigamente ele gostava, agora não gosta. Aí de quem é a culpa que ele não gosta? Não, porque tinha uma professora que era mais legal, mas a que está hoje lá não é muito boa. Então, sempre a culpa é do outro. A gente vai ensinando rituais, vai ensinando ritos, e a criança vai achando isso chato, vai sem espírito, sem nada. E a gente vai passando para a próxima geração. Quando você vai contar uma experiência sua, ele não vibra com a sua experiência. Quantos aqui entraram nesse país e, pouco a pouco, foram aplicando para ter um visto, e hoje tem um visto mais sólido, seja um visto de trabalho, ou seja um green card, ou uma cidadania? Levanta a mão para eu ver você. O seu filho nasceu aqui. Se nasceu. Ele não sabe nada disso.
Você conta isso para ele, e isso não sensibiliza, porque ele não passou por essa experiência. Então é preciso mais que isso, é preciso que você chegue a explicar para ele, não apenas a bênção, mas o abençoador. Ora, meu filho, se um dia Deus fez isso por mim, e isso chegou até você, Deus é capaz de fazer muito mais. Deus pode te ajudar nessa prova, Deus pode te ajudar nessa luta, Deus pode nisso tudo, chamar seu filho a orar, jejuar por algo, seu filho vê isso na mão dele acontecer. Deus sempre nos ensina certas coisas. Por exemplo, hoje é muito comum você estar numa igreja e a gente ensinar você a orar, ensinar você a jejuar. Sempre que, a cada semestre, a gente faz aqui uma campanha de oração. A gente vem para cá, nós estamos fazendo uma campanha de oração com os homens, estamos orando. Quarta-feira estávamos aqui, os homens oraram pelas orações que vocês estão pedindo. Isso é uma campanha, isso é bom, e a gente vai ensinando essas coisas. Mas se for só mecânico, só assim, tem uma caixinha de oração, escreva um negócio aí, bota lá, escreva aí, bota um negócio. Isso vai tirando o espírito, o sentido. Por que fazer isso? Quando Deus ensina o sacrifício, ele estava apontando para Jesus. João Batista explica isso de maneira tremenda, com uma frase curtíssima. Ele olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para você e para mim tem um sentido, a gente entende, mas para o judeu isso era fortíssimo, porque o judeu foi acostumado nasceu, cresceu, e ele aprendeu que pecado se paga levando um cordeiro até o sacerdote, para que seja imolado, para que o seu sangue seja vertido, para que ele tenha os seus pecados perdoados. E João diz assim: esquece, isso está passando, vai passar, e passou, porque eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então existe uma coisa nova, mas para que essa coisa nova tivesse sentido, Deus ensina a lei do holocausto. E o que era a lei do holocausto, pastor? Era uma lei completa, porque eu tinha que escolher uma ovelha sem mácula, sem mancha. Minha. Era uma ovelha que não merecia sequer levar um tapa. Imagina morrer. Era humanamente falando, uma injustiça. Um ser justo, um ser sem mancha, um ser inocente, que ia dar sua vida por um pecador, por alguém que pecou. E eu precisava dessa ovelha, e eu precisava atravessar toda a cidade. Eu tinha que colocar essa ovelha no braço e atravessar a cidade inteira com essa ovelha no braço. O que significa isso? Confissão. Todos que olhavam diziam: o pastor pecou, hein? Olha ele lá com a ovelhinha dele. Era uma confissão pública, escancarada. Eu pequei. Eu vou até o sacerdote, eu conto o pecado, e eu entrego a ovelha. E o sacrifício é aceito, e eu saio de lá perdoado, eu saio de lá aliviado. E a orientação era: esse fogo tem que estar queimando, para que Israel saiba que há perdão, que há perdão, que há perdão. Amém? A Bíblia diz que tudo isso é espelho. São rudimentos. Que hoje nós temos que entender que o fogo está queimando. Que o cordeiro foi entregue de uma vez por todas. Você pecou, meu irmão, você pecou, minha irmã. Isso não é para fazer. O apóstolo João diz: essas coisas eu vos escrevo para que ninguém peque, para que não pequeis. Porém, mas, todavia, entretanto, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então a ordem para a igreja é: se sujou, tome banho. Errou, confessa. Pede perdão, levanta, restitui, segue a viagem. A promessa é: e o justo, se cair 7 vezes, não fica prostrado. Essa é a promessa, é o que nós estamos nela. Amém, queridos? Mas isso tudo foi sendo ao longo dos anos como um espelho. Então, em Levíticos, capítulo 6, de 8 e 9, diz: disse mais o Senhor Moisés: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Quem foi que mandou fazer isso? Quem foi que falou isso em Levítico? Diga: Deus. Deus deu ordem a Moisés. Disse mais o Senhor. Quando a Bíblia diz: disse mais o Senhor, só para ajudar vocês, é Deus, tá?
Não é o senhor Joaquim Júnior, nem o senhor André, nem o senhor Marcos. É Deus. Amém, queridos? Então, disse Deus o quê? Faça o holocausto. Essa ordem veio de quem? Glória a Deus. Muitos anos depois, Deus vai falar. Isaías 1, versículo 11. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Ué, quem foi que inventou isso? Diga sem medo, não vai cair um raio na sua cabeça. Deus. E quem é que está reclamando disso? Deus. E o que Deus está reclamando se está fazendo o que Ele mandou? É porque estava passando somente o rito, somente o ritual. Versículo 12, ele explica isso. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus atos? Como é que é isso, pastor? Quem foi que requereu a você só pisar aqui nesse lugar? Eu fui lá, pisei, carimbei, estou indo embora. Quem foi que requereu isso a você? Como assim, pastor? Você tem que se derramar aqui, meu irmão. Ah, então aqui não está para brincar, não. Nós estamos aqui para atrair a presença daquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, maravilhoso, poderoso, grande é o Shaddai. E quando a gente vem aqui, não é, ele nunca disse, eu nunca pedi para você vir só, eu vou lá só para marcar ponto. Não, meu irmão. Não foi para isso que você veio, não. Você veio aqui para ser abençoado, para sair daqui com a marca do Cordeiro. Quando você continua a ler, ele diz, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Está dizendo assim, eu vejo o coração de vocês, eu vejo o coração de cada um. E eu sei quando você levanta a mão, e essa mão está pura. E eu vejo quando você levanta a mão e ela não está. E por que não está? Porque ela está associada à iniquidade. Então ele está dizendo de maneira simples. O cristão, pense o que eu estou dizendo, o cristão, seja ele de que denominação for, ele vai aprender rituais. Como, pastor? Porque ritual é uma coisa que a gente faz e repete. Repete. O problema é entender por que esse ritual existe. Ele é bíblico. Ele não é bíblico. Ele deveria existir. Ele não deveria existir. Seja que origem for o cristão. Não, mas é um cristão católico romano. Não importa. Católico ortodoxo. Não importa. Ele é cópita. Não importa. É batista? Não importa. Presbiteriano? Não importa. Assembleia de Deus? Não estou falando isso. Estou falando que qualquer um que se diz cristão aprende na sua congregação alguns rituais. E nós deveríamos, primeiramente, olhar para a palavra e dizer, esse ritual que se pratica aqui é bíblico? Está na palavra? Tem respaldo bíblico? Se tem, vamos para o segundo ponto. Qual é o espírito? Qual é o sentido? O que significa? Por que temos isso? Por que fazemos isso? Entendi. Agora eu começo a fazer o que eu entendi que é bíblico, eu deixo de fazer o que eu entendi que não é bíblico, e aquilo que eu entendi que é bíblico eu começo a fazer, e fazer entendendo o espírito da coisa. Eu sei por quê. Não é por medo, não é por violência, mas é por meu espírito, assim diz o Senhor. Amém? O que foi que aconteceu com essa geração? Eles passaram para os filhos somente os costumes, os rituais, mas não passaram a unção. E por que não passaram a unção, pastor? Porque evitaram dos seus filhos terem as suas próprias experiências. Você tem evitado isso nos seus filhos? Você tem deixado seus filhos ter suas próprias experiências? Você tem ensinado seu filho a orar? Você tem ensinado seu filho a chorar e a buscar o Senhor e receber a bênção e voltar para você feliz? Mamãe, você não sabe o que aconteceu. Papai, você não sabe o que houve. Jesus respondeu, Deus respondeu. São essas coisas que marcam, que ficam. Me lembro que há muitos anos atrás eu estava em Pensilvânia com minha mãe, com minha mãe estava lá, eu fui lá visitar minha mãe, que minha mãe ficou uns dias lá com minha irmã na casa de um pastor amigo nosso, pastor Luiz, que já pregou aqui, e da esposa dele, a Selma.
E eu fui lá passar 3 dias com eles. E um dia resolvemos sair, andar, e eu estava dentro de um metrô com eles ali em Nova York. E, de repente, me liga a Rebeca, minha filha, porque minha neta, Esther, que nós carinhosamente, nordestinamente, chamamos de Teté, queria falar comigo. E eu disse, oi, meu amor. Disse, vovô, é porque ontem eu caí. Eu caí. E eu bati meu ombro. E meu ombro agora, eu não consigo levantar minha mão. Minha mão está doendo, eu não consigo levantar. E Teté dos meus netos, tem outros, mas ela, naquela época, era campeã de não saber falar português. Fala muito bem inglês, mas ela falava um português bem teteriano. Sabe, o braço não levantar, não sei o quê, coisa. Eu disse, eu vou orar por você. Naquele lugar que eu estava ali, naquele metrô, antes de orar, eu pensei, Jesus, o que está em jogo aqui é a fé da Esther. O Senhor é Deus, isso é uma experiência para ela. E eu fiz uma oração por ela. Eu orei por ela, pedi a Deus que desse fé a ela, que queimasse aquele ombro, que passasse o seu fogo ali. E, de repente, eu comecei a ouvir ela chorar, e aí a minha filha pegou o telefone e disse, pai, ela está com os braços levantados, dizendo que não sente mais nenhuma dor. Ela está curada. E eu falei com ela, e eu disse, filha, o que você quer falar? Pode falar inglês. E ela começava a dizer, Deus é verdadeiro, Deus existe, Jesus é verdadeiro. Ela passou por a sua própria experiência. Mas, pastor, eu estou pequeno, não importa. Deixe seus filhos passarem por sua própria experiência. Passe você também. Não fuja desse Deus, esse Deus te ama. Ele ama você, ama sua família, ama sua casa. Você não está aí à toa. Ah, pastor, tem um problema lá em casa. Quem não tem, meu filho? Quem não tem, minha filha? Não vá ficar tropeçando por causa disso. Levante. O Senhor é contigo. Um servo de Deus fiel, um servo de Deus temente a Deus, um servo que nós conhecemos, Jó, que a Bíblia diz que era um homem de Deus, um servo de Deus, que temia o Senhor, que se desviava do mal, um homem mais santo do que qualquer um de nós aqui, 1000 vezes. A Bíblia diz que ele passa por lutas, passa por provas, passa por batalhas. Esse homem já conhecia Deus, esse homem servia a Deus. Mas no fim daquela prova, em Jó 42, ele diz, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que eu não entendia. Olha, Jó está dizendo, eu falei do que eu não... Mas como não entendia? Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Jó temia o Senhor e falava coisas certas. Amém, queridos? Amém. Mas ele está dizendo assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Eram coisas certas, mas eu ainda não. Por quê? Porque eram coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Tem coisa, meu filho, que você só vai aprender no vale. Olha a promessa do Senhor. Quer a promessa? Eu vou enxugar do seu olho, dos seus olhos, toda lágrima. Promessa maravilhosa. Sim ou não? Mas para enxugar, tem que chorar. Jesus diz, eu vou enxugar. Eu não choro. Por que eu não choro? Porque eu não sinto. Estou procurando um novo meme. Errado? Não, não estou dizendo que seja errado. Mas precisamos de tempos com o Senhor. Casa não vai ser o céu, casa não vai ser bênção, se eu não tenho um tempo com o céu. Tem que ter tempo com o céu. Mas eu estou nessa terra? Claro que você está. Mas você está descendo aí nesse universo, aí nesse oceano, com um escafandro. Sabe o que é escafandro? Aquela roupa que o mergulhador coloca? O mergulhador vai lá embaixo, mas ele bota uma roupa que parece de astronauta. Bota aquela roupa todinha. Aí lá em cima tem um suporte, dando oxigênio para ele, né? Aí ele fica inteligente, fica bacana, desce, vai lá embaixo, não vai? Vê os peixes, ajeita, né? Como é que é possível isso, pastor? Porque ele está no mar, mas o mar não está nele. Não vos peço que os tire do mundo,
mas que coloca um escafandro neles, que coloca uma armadura neles, para que eles possam ser livres do mal. É isso, não tem outra coisa. Eu estou no mundo, confusão aqui é grande, mas eu estou com a armadura do Senhor. Meus filhos percebem isso. Versículo 4. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você precisa ter experiências, diga amém. Essas experiências são bênção demais e vão servir de testemunho para os seus filhos, para a sua próxima geração. Mas os seus filhos precisam de passar pelas suas próprias experiências. Tem uma coisa que sempre me chocou na Bíblia, quando Jesus conta a história do filho pródigo, que é o fato do filho dizer: pai, eu quero minha parte na herança, eu vou embora. E o pai, com lágrimas nos olhos, o pai muito triste, ele dá a parte da herança. Fiquei pensando muitas vezes, se fosse eu, não dava não. Digo, não, você não está entendendo nada, eu não vou dar não. Vou entrar na justiça, pode entrar, arranja um advogado mais do que o seu, e você não, daqui você não sai. Porque se você sair, eu já sei, te conheço, tu vai se arrebentar. E nessa parábola, Jesus fala de um jeito que aquele pai representa Deus. E ele deixa, mas fica na porta esperando. É assim que Deus trata a gente. Deus nos ama. Teve umas vezes que eu disse a ele, estou saindo de casa, aí me dá minha herança aí. E ele, com lágrimas nos olhos, deixou eu ir. Me arrebentei. Voltei só os cacos, né? Tem uma expressão que a gente diz assim, o profeta tem uma capa, né? Todo profeta tem uma capa, não sei se já viu, né? Elias, quando foi chamar Eliseu, ele jogou a sua capa sobre Eliseu, lembra? Quando foi lá abrir o rio, pegou a capa, lembra? É nessas horas que a gente chega e não tem mais. O profeta já foi embora, está só a capa do profeta, né? E o pai está esperando na porta. Meu Deus. Vamos aplicar, gente, tudo isso? Para a gente terminar essa série? Quer trazer o céu? Sim ou não? Claro, eu vou terminar dizendo. O último ponto que eu vou falar, que nem aqui está, mas eu vou dizer a você, é espiritual. É espiritual e é espiritual. Mas a gente precisa arrumar a casa. Quando Deus ia fazer uma obra, às vezes o altar do Senhor estava destruído. A Bíblia diz, então o altar do Senhor que estava destruído, então o profeta foi lá. A Bíblia diz que Elias consertou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então vamos arrumar esse altar, sim ou não? Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, o começo de tudo é ser o quê? Imitador. Repete. Ah, não quero imitar, eu quero ser original. Vai falhar. Já tem um modelo, o modelo deu certo, o modelo dá certo. Eu tenho que imitar esse modelo. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Ah, porque eu gostava muito lá, por exemplo, minha mãe fazia, durante muito tempo, um estrogonofe maravilhoso. Eu amo todos os pratos que minha esposa faz, todos, mas o estrogonofe da mamãe nunca vai sair da memória. Um dia, minha filha Rebeca disse, eu tenho uma receita de vovó. Ela ficou com o livro da receita. Rebeca não é brincadeira, não. Levou, está com ela. Aí mandou umas fotos para mim, do estrogonofe da vovó. Entende? Aí a gente vai fazer, não tem um ingrediente, não tem outro, tem aquilo, bota ali. E aí, pastor, fica bom, mas não é igual. Tem que ser o quê? Eu não tenho nenhum problema de ser uma cópia, desde que seja do Senhor Jesus. Uma cópia daquele que é perfeito, daquele que é tudo. Nós temos que entender isso. Ser cristão é ser cópia. Você sabe o que é que significa cristão? Cristão parece um negócio grande, né? Cristão, para português, para os brasileiros. Em espanhol já é o quê? Cristianos, não é? Em inglês é o quê? Christians, não é? E o que é que significa a palavra Christian, ou cristiano, ou cristão? Significa pequeno Cristo, pequeno Messias. Eles conheciam aqueles que seguiam a Jesus como imitadores de quem? De Cristo. Está igualzinho a Jesus. Tem personalidade não, é? Agora eu estou tendo. Antes eu não tinha. Agora eu tenho. Porque eu tenho em minha mente
Como é que eu vou ter a mente de Cristo e vou pensar diferente? Porque vós tendes a mente de Cristo. Isso é uma coisa poderosa, gente. Uma mente perfeita, uma mente sã, uma mente que não é enferma. Não é maravilhoso isso? Mas eu não quero imitar, eu quero ser eu mesmo. Então não vai ter a mente de Cristo. Começa desse jeito. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. E andar em quê? Em amor. Quero o céu na terra. Vou andar em quê? Em amor. Amor. Tem que andar em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou como oferta, sacrifício a Deus em aroma suave. Nossa casa é uma bênção à medida que somos imitadores do reino de Deus. Como é que funciona no reino de Deus? Eu faço igual. Deus manda um anjo fazer uma coisa, ele faz, então eu vou fazer igual. Deus manda, todos obedecem. Eu quero isso na minha casa. Esse trecho que nós estamos aqui tem um desdobramento. Ele começa falando com as mulheres. Poderia ter começado a falar com os homens, porque os homens são mais importantes, mas não tem isso. A Bíblia mostra que todos são o quê? Iguais perante o Senhor. E ele sabe a importância da mulher no lar. Deus fala primeiro com as mulheres. E por que Deus fala primeiro com as mulheres? Mulher, você tem uma força que você não entende. A minha vida chegou onde chegou, porque eu não queria... Inicialmente, preste muita atenção, eu sou filho de comerciante, fui ser comerciante, fui ganhar dinheiro, fui ser empresário. Aí me converto e começo a pregar, e a tocar, e a cantar, e a compor. Mas eu quero ser empresário. Você vai ser pastor? Eu digo, vou, mas não quero ser mandado por ninguém, não. Por quê? Porque antes eu te conhecia, de ouvir falar. Faltava ainda o quê? Passar pela casa do oleiro, aquele que quebra tudinho, né? Então, vamos lá. Deus tem paciência demais comigo, né? Só que tem um problema. Tinha uma mulher chamada Dona Licinha, a minha mãe. Essa mulher orava, e orava, e orava. E essa mulher dizia, você vai ser pastor. E aqui estou eu. Aí entrou outra mulher, minha sogra, Dona Vânia. Ora, e ora, e ora, e me exorta. Vez por outra manda um versículo que diz, olha, eu não sei o que é, Deus mandou, vem a lapada. Dona Vânia, ora. Eu estou há 45 anos com uma mulher que ora, chama-se Rosana. Esse por outro estamos discutindo uma coisa ou outra, aí ela tem uma hora que ela se cala, eu digo, pronto, ela vai orar. Já começa a interceder, Senhor, não ouça tudo que ela disser, não. Mulher, você de joelho tem mais poder do que a bomba nuclear que ainda vai ser criada. Você pensa que é você falando. Você pensa que é você... Não é, não. É você falando com o dono do teu marido. Aí ele chega para você e diz assim, Efésios 5:22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Como ao Senhor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, vamos entender aqui. O que é submissão, pastor? Submissão é estar embaixo da mesma missão. Você diz, mas o marido que eu tenho não tem missão nenhuma. Então, qual é a primeira oração sua? Deus revela a esse nobre, esse homem fantástico, essa figura maravilhosa, abre os olhos dele para ele encontrar o quê? A missão dele. Ele entender que a missão dele não é ficar torcendo pelo time dele de futebol. Ele tem que saber qual é a missão. Porque eu estou querendo estar onde? Embaixo da missão. E o que é que eu faço até lá? Diz assim, mulheres, ganham seus maridos sem palavra alguma. Eu sempre me choco com isso, porque se fosse pedir aos maridos, ganhe sua esposa sem palavra alguma, nós estávamos feitos. É para ganhar a mulher sem falar nada. É comigo mesmo, meu amigo. Estou lá calado eu fico. Ela fala, eu digo... É mesmo. Volta para o negócio. Agora, pedir a mulher, não fale. Meu Deus. Isso é um negócio sobrenatural. Não é não, queridos? Vamos ser sinceros. Mas é sem palavra alguma, com um varão. Que ainda está precisando de quê? Revelação. Mas não está dizendo que você não possa orar. Pode? Pode. Vai lá e fala. Ali tu fala. Pode falar com Deus. Deus, olha, ele está lá tranquilo. Isso foi eu que fiz você, eu já sei como é que é. Pode falar. E a Bíblia garante a você e a mim, a nós, que o Espírito Santo vai ouvir sua oração e vai traduzi-la
com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como devemos orar. Então, esse é o primeiro ponto. Quero o céu na terra. Calma, mulherada. Sabedoria. A mulher sábia edifica a sua casa. A maioria das coisas que eu tomei decisão lá em casa, dizendo, sou eu que estou decidindo aqui, e acabou-se, e Rosana, isso é mesmo, foi tudo a armação dela com Deus. Ela conversou com ele, ajeitou tudo, eu digo, olha, eu pensei muito aí e tal, eu mesmo que estou resolvendo, hein? É isso aqui que vai ser. Tá, ótimo, muito bem resolvido. É tudo que ela queria. Mas como foi? Orando, clamando, buscando. Às vezes a mulher está errada, pastor. Quando ela ora, Deus corrige, ou não? Quando ela fala com Deus, Deus diz, minha filha, isso aí é demasiado. Não é isso que eu vou fazer. É dessa forma. Então, abre os olhos dela, não é verdade? Você pode dizer, mas meu marido não é crente. Claro que eu estou falando para aquela esposa que tem um marido o quê? Crente. A Bíblia também dá orientação. Ela diz, você que tem um marido descrente, ganhe ele pelo seu procedimento. Sem palavra alguma. Ele vai ver, mas lá fora, pastor, tem umas sirigaitas, tem não sei o quê. Deve ter mesmo. Mas você não é isso. Ele vai saber a rainha que ele tem em casa. Ele sabe, vai saber, Deus vai mostrar para ele quem é que ele tem dentro do lar. Ganhe ele sem palavra alguma. 1 Coríntios 7 diz, aquele que chega ao Senhor, permaneça como está. A não ser em casos extremos que o marido não concorda em viver com a esposa. Aí é uma outra história, não é o caso da mensagem aqui. A Bíblia tem espaço para tudo. Mas é muito importante a sua colocação no lar, sabe, mulher? Por isso que a Bíblia já começa com você. Em segunda coisa, o título que eu dei aqui foi Mulheres Abençoadas e Abençoadoras. Olha que coisa linda. Só as mulheres, levanta a mãozinha assim e diga assim, eu sou abençoada. E eu sou abençoadora. Amém? Quando você entra nesse lar que você está, quando você faz uma comida, quando você talvez passe um aspirador de pó naquela casa, você não está fazendo tarefas domésticas, você está o quê? Abençoando. Você está ungindo a sua casa. Você crê nisso? Amém. Depois ele conversa com os maridos. Efésios 5, 25. Ele diz, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Veja bem, homens, eu acho muito interessante, porque se hoje já tem um pouco disso, imagina 2000 anos atrás. Os homens são mais difíceis de demonstrar amor. Eles, às vezes, quando querem demonstrar amor, eles acham que é contato físico. Nós temos muitos relatos de mulheres que dizem, ele só diz que me ama quando nós estamos tendo intimidade. Parece que há uma certa trava do marido chegar e dizer, te amo, e mostrar por que ama e como ama. E nós precisamos entender a linguagem de amor da nossa esposa. Cada esposa tem uma linguagem de amor diferente. No mundo que nós estamos vendo aí fora, eu quero mostrar que tem um amor. Então, sei lá, vai contratar um restaurante caro, vai arranjar um dinheiro para comprar um anel de brilhante. Você é contra isso? Pessoal, não sou contra nem a favor, estou só explicando que isso não significa necessariamente o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus não está dizendo dê presentes, dê presentes, dê presentes. A palavra de Deus está dizendo assim, seja você, homem, o presente. A sua esposa está precisando que você se dê. Eu estou sempre assim me tocando, Senhor, o que é que eu faço aqui? Então, às vezes, eu vou lá, tiro toda a máquina que tá de louça limpa, e ajeito, e guarda, aí bota a louça suja. Quando ela volta, que chega, diz, você limpou minha cozinha. Ela diz, minha cozinha. Depois ela diz que é nossa, nos momentos mais sábios, né? Aí fica feliz, eu vejo que ela fica contente, ela fica alegre. Está entendendo ou não? Aí eu arrumo as coisas, eu digo, vou buscar isso, vou buscar aquilo, vou fazer. Aí ela diz, obrigado por cuidar de mim. Olha, cuidar de mim. E ela cuida de mim toda hora. Você diz, pastor, você gosta de tirar a louça, você gosta de passar o aspirador de pó. Não contem a Rosana. Não gosto muito. Mas por que você faz? Porque eu gosto muito da Rosana. E a si mesmo se entregou por ela. Não são coisas que eu fui acostumado. Eu sou nordestino, nasci numa família grande, com muitos empregados. Meu pai tinha uma certa condição financeira.
Minha mãe tinha muito cuidado com a minha masculinidade. Então, por eu ser nordestino, o homem não deveria chegar perto da cozinha. Eu tinha que ir com o papai para a loja. Tanto é que com 7 anos já estava trabalhando. 11 anos dirigia. Trabalhava. Mamãe ficava contente. Mamãe, quando veio aqui a primeira vez, depois de que a gente está aqui, ela me viu lavando louça. E ela ficou angustiada. Ela disse, Rosana, ele está lavando louça. Como está dizendo, pelo amor de Deus, esse menino está se desviando. Eu entreguei a você um macho, um homem. E aí a Rosana dizia com a mamãe, dona Licinha, pelo amor de Deus, deixa ele me ajudar, porque aqui eu não tenho ninguém que me ajude, eu preciso dele. Então tem uma certa mentalidade, você entendeu ou não? Então, queridos, você é o maridão. Você, minha irmã, você é a esposa maravilhosa. Só tem uma mulher nesse mundo que, de forma santa, é autorizada por Deus para tocar nesse varão, que é você. Esse homem te pertence. Amém? Mesma coisa. Você, homem, essa mulher que está do teu lado, só tem um homem que pode tocá-la de forma legítima, que é você. Cuide bem dela. Aqui diz que o marido deve cuidar como quem cuida do seu próprio corpo. Você já apertou seu corpo assim? Já fez isso? Não faça com sua esposa. Você, quando erra, você já se balançou assim. Não faça isso com ela, hein? Não faça isso com ela. Você é mais forte fisicamente. Só isso. Você não é melhor ou pior. Você fala, não tem mais coisa? Tem. A gente vai conversar mais um item aqui. Mas é porque o item que eu vou falar agora é sobre filhos. Filho vê. Ele olha. Ele observa e copia. E por isso que a nossa responsabilidade de ensino é muito grande. Maridão, diga assim, eu sou abençoado. E eu sou abençoador. E eu quero falar sobre filhos e pais. Efésios 6 diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O que é que está sendo ensinado aqui aos nossos filhos? A você, filho, a mim que sou filho. Está ensinado um princípio chamado princípio de honra. A gente vive num mundo que atualmente tem nos ensinado a princípios de desonra. Nós temos que aprender o princípio de honra. E preste muita atenção. Nos tempos bíblicos, honrar era reconhecer, era respeitar. Eu venho de um tempo que eu pedia a bênção do meu pai e a bênção da minha mãe. Quando eu via meu pai, eu dizia, a bênção meu pai. Via minha mãe, a bênção minha mãe. Eu não entendia, mas pedia, depois eu entendi que aquilo era muito importante. Comecei a passar isso para meus filhos. Ao ponto que meu filho, Israel, em algum momento, eu não sei porquê, nem como, ele começou a assumir a função sacerdotal aos 11, 12 anos, de ser o abençoador da casa quando era de noite. Ele chegava lá em casa, batia na porta, estávamos todos juntos, ele abria a porta, pode entrar. Aí ele dizia, pai, mãe, oi, muito boníssima noite, Deus vos abençoe. Eu digo, amém. E saía, ele pequenininho, muito boníssima noite, Deus vos abençoe. Isso aí abençoa todo mundo. Porque a gente sempre entendeu esse princípio da honra. Porque o princípio da honra está atrelado com o princípio da autoridade. Meu filho não vai me honrar, meu filho não vai me obedecer, meu filho não vai entender o princípio da autoridade, se ele achar que eu quebro a autoridade. Então, meu filho precisa ver papai, ver mamãe, com autoridade. Então, quando meu sogro e a minha sogra chegavam, eu os respeitava. Meu pai, minha mãe, eu os respeitava. Mas já estão velhinhos, não tem nada, não faz nada por mim. Eu que ajudo minha mãe, isso não importa. Segunda coisa importante que na Bíblia honrar significava também você pagar as coisas. Porque naquela época não tinha aposentadoria. Então, chegava para um pai, para uma mãe que estava precisando, e eu honrava. Era devolver um pouco do muito que eu já recebi. Minha mãe era aposentada, era tudo, mas até ela ir para o céu, e depois que ela foi para o céu, tem uma irmã mais velha que cuidou de minha mãe, eu fiquei ainda por 1 ano, dando uma porção financeira todo mês, dava para minha mãe, e perguntava a ela, a senhora precisa de mais alguma coisa? Preciso não, meu filho. O que a senhora precisar, fale comigo. Você fala, você tinha muito, pastor, estava sobrando, isso não importa. Eu ia tirar de outro lugar para poder ajudar. Aquilo é uma honra.
Recentemente, depois desses anos todos, eu e minha esposa mudamos de casa para um apartamento. Meu filho, Israel, me emprestou um dinheiro. E recentemente, quando me organizei para pagar, ele falou: pai, eu não quero esse dinheiro é seu. E eu fiquei todo sem jeito, eu tenho um pouco de dificuldade de receber. Eu disse: não, meu filho, não precisa, de jeito nenhum, papai está aqui. Não, 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 não. Eu quero lhe honrar, quero honrar você. E eu entendi que há uma promessa: honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, gente. Tem algo aí. Isso me ensina a honrar meus pastores, a honrar aquelas pessoas que têm dado a vida por mim, um professor. Eu, depois já de velho, 49 anos, fui estudar inglês aqui no Miami-Dade. Não sei quantos viram aquele filme, de um velhinho que voltou para a faculdade, de volta para a escola, não sei, é um filme antigo, é uma comédia. Eu me sentia daquele jeito, que era uma classe só galera mais nova, mas eu estava lá conversando, e fiz amizade com um bocado de gente. E levei esse professor a Cristo. O professor mais complicado que tinha lá foi o que chegou um dia para mim e falou assim: preciso falar com vocês. O quê? Eu tenho sede. Estou com sede de Deus. E ele vinha aqui no meu escritório, passei tempos com ele, se converteu, se batizou, hoje congrega na outra igreja. Ele é indiano. Então, o que significa isso, pastor? Por que ele se aproximou de mim? Eu não fui aquele crente chato. Eu o honrava. Eu honrava meus professores. Tinha uns 4 lá. Honrava. Respeitava. Porque naquela classe, quando eu entrava, ele era autoridade. Eu estava fazendo um cura aqui em The Field, alguns anos atrás, e eu estava ministrando e tudo, e o Marciano e o Márcio tinham recém-empossados na igreja. E eu, então, me sentei assim na frente, fiquei esperando, que eles estavam fazendo um coffee break. Fiquei sentadinho aqui num canto assim. E aí o Marciano chegou para mim, com muito jeito, com muito carinho, com muito respeito, e disse: pastor, o senhor não acha que estaria na hora da gente recomeçar? Eu digo: estamos, eu estou só esperando sua ordem. Ele se chocou com aquilo. Meu Deus, é o pastor Cínio, o pastor que pode chegar aqui e dizer: começa, desculpa. E quando terminou aquilo tudo, ele disse: hoje o senhor me ensinou um princípio de autoridade fortíssimo. Isso é porque eu coloquei você como pastor dessa igreja. Então, você é autoridade nessa igreja. Eu sou autoridade sobre todo o ministério. Mas, quando eu estou aqui, e eu entro aqui para ministrar, eu estou embaixo da sua autoridade. Precisamos entender isso, botar ordem na casa. Tem que botar ordem na casa. Aí fora está uma desordem. Põe a ordem na sua casa. Chama o certo de certo, o errado de errado. Roubo de roubo. Desonesto de desonesto, honesto de honesto. Já contei isso aqui algumas vezes. Meu pai era dono de uma loja cheia de brinquedos, mas minha mãe tinha certas coisas. Não vai tirar toda hora. Tem que ser assim, assim, assado. Um dia eu fui na casa de um amigo, nunca tinha visto aquilo, uns carrinhos pequenininhos, bonitinhos. Eu brinquei com ele, fiquei apaixonado por aquilo, peguei um carrinho daquele e botei no bolso. Cheguei em casa, me esqueci, tirei a roupa. Minha mãe viu o carrinho. Me chamou e disse: que carrinho é esse? Então vem a confissão, né? Eu vi lá na casa de fulano, e eu achei bonitinho, eu botei no bolso sem querer. Eu disse: não, quero saber a verdade. Eu quis pegar ele para mim. Como é o nome disso? Não sei. Como é o nome disso? É roubo. Você roubou. Vamos pedir perdão a Deus. Orei pedindo perdão a Deus. Saímos dali, voltamos para a casa daquele amigo, com o carrinho na mão, chorando, pedindo perdão a ele, entregando de volta. Não, pastor, não vou fazer isso não, isso vai abalar meu filho. Não, meu filho, não abala não. Ensine seu filho. Filhos abençoados serão filhos abençoadores. Você quer ser abençoado quando você estiver velhinho? Cada vez eu escuto mais aqui história de filhos que são abandonados. Um dia desse eu estava conversando com pais que são abandonados, conversando com o Alê. Alê, você lembra que você me contou? Vem aqui na frente contar para o povo. Alê é fisioterapeuta. E eu não sei se agora ele está fazendo isso, mas há algum tempo ele cuidava de pessoas de mais idade. Não era? Sim. E ele me contou que ficava um pouco constrangido quando pessoas que estavam muito sozinhas. Era isso? Fala isso, um pouco sobre isso. Sim, acho que eu lembrei qual foi. Então, eu vou na casa dos velhinhos, né, para fazer fisioterapia. E eu fui na casa de uma senhora, e eu sempre pergunto que tipo de ajuda que eles têm, né, familiares que podem ajudá-los, né? E eu falei: a senhora tem
tem família? Ela falou, tenho 2 filhos. Eu falei, então quando a senhora precisa de ajuda, eles lhe ajudam? Ela falou assim, não, um dos meus filhos, ele trabalha muito e ele nunca está disponível. E o outro trabalha aqui do lado da minha casa, aqui pertinho. Eu falei assim, e esse filho lhe ajuda? Ela falou assim, faz 3 anos que eu não o vejo. E essa mulher, assim, me impactou isso, né? E ela super amargurada. Aí, quando chegou um momento ali, eu falei assim, Deus te abençoe. Ela falou, que Deus? Eu falei, eu não acredito em Deus. É mais comum eu ver assim os idosos onde os filhos não ajudam, não estão presentes, do que a família está presente. O que é que significa isso, pastor? Isso é uma desordem, queridos. Uma desordem total. Aí você fala, entendi, os filhos estão errados. Os filhos estão errados. Mas como foi a educação desses filhos? Quanto presente essa mãe esteve? Quando Deus fala diretamente com os pais através de Paulo, ele diz assim, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Temos que ter cuidado para não provocar nossos filhos a ira. Entendeu? Então, eu não vou nunca disciplinar meu filho para ele não ficar com raiva de mim. Não tem nada a ver isso. Ira é outra coisa. Ira é quando a gente se depara com a hipocrisia de um pai, de uma mãe que manda fazer uma coisa que ele não faz. Papai, mamãe, nós precisamos viver o que pregamos e pregar o que vivemos. Quero terminar concluindo essa série. Não vou ler, mas vou contar, você depois pode ler em casa. Em Ezequiel 37, o profeta se depara com um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos significa um cemitério a céu aberto. É gente que morreu numa batalha, uma multidão, e ali ficou. E o sol causticante dilacerou aqueles corpos, e ficou somente os ossos. Sem tendões, sem ligações, aquela multidão de ossos. Imagino que o cheiro também não é agradável, um lugar ruim. E Deus leva o profeta Ezequiel para esse lugar, e ele faz uma pergunta ao profeta. Ele diz, poderá voltar à vida esses ossos? E o profeta, com muita sabedoria, poderia dizer, ele poderia ter dito não, de jeito nenhum, mas ele disse, Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Ou seja, eu não sei nem o que dizer diante de um negócio desse, porque eu sei que isso aqui não pode voltar, mas também estou diante de ti. Sabe, queridos, eu não sei como é que está a tua família, mas eu posso dizer que não está pior do que um negócio desse. Nós estamos falando de um vale com dezenas, centenas, talvez milhares de homens mortos que só têm osso seco. E Deus diz ao profeta, profetiza, filho do homem, profetiza. E essa é a palavra que Deus está dando para você hoje, para mim, no final dessa série. A minha casa é uma bênção, pastor. Sua casa pode ser uma bênção. Você recebeu muita informação nessas 4 mensagens. Ouça de novo, escute. Mas é preciso que você aprenda que nessa batalha e nessa guerra, o ministério profético tem que se levantar. Profetiza, profetiza, profetiza. Cuidado para não amaldiçoar, amaldiçoar e amaldiçoar. É profetiza, profetiza. E a Bíblia diz que algo espetacular aconteceu. Aqueles ossos começaram a se juntar. Osso com osso. Osso com osso. Eu imagino o barulho que deve ter feito aquilo. Plá, 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 plá. E depois, eles começaram a ser revestidos com tendões, músculos, pele. E quando o profeta viu, ali tinha um exército numeroso, numeroso. Então, tudo que você escutou aqui é coloque sua casa em ordem, coloque sua vida em ordem, coloque sua casa em ordem, coloque sua vida em ordem. Profetize, profetize, profetize. E pode ser que você consiga ver tudo isso acontecer, e eu estou dizendo que você vai em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas há um detalhe importante. Há um momento que o profeta diz que um milagre daquele tinha acontecido.
aqueles ossos secos tinham virado gente, tinha gente ali, tinha corpos perfeitos. Mas ele diz, tem um detalhe inquietante, falta neles o Espírito. Falta o Espírito. Às vezes a gente faz tudo certinho. Às vezes a gente ensina, leva para a igreja. Está tudo no lugar, mas falta o Espírito. Então ele diz ao profeta, profetiza, filho do homem, profetiza aos 4 ventos, aos 4 cantos. E a Bíblia diz que o vento soprou e entrou neles o Espírito. Então, tudo que eu disse durante essas 4 semanas é para colocar a sua vida, a sua casa, a sua família em ordem. Amém, queridos? Mas cuidado para não parar aí. É preciso a presença de Deus. Preciso que você profetize para que o Espírito Santo de Deus entre. Isso faz toda a diferença. É quando um filho se aproxima de você e diz, eu não entendia, mas agora entendo. É quando um pai se aproxima de um filho e diz, escuta, filho, eu preciso pedir perdão por algo. É quando um marido chega para a esposa e diz, senta, minha filha, eu preciso conversar com você, eu tenho que confessar algo, eu tenho que consertar isso, eu não aguento mais viver assim, eu quero estar diante de Deus, diante de você e da minha casa. É quando a esposa faz o mesmo. Então, não apenas colocamos as coisas em ordem, que já é um milagre maravilhoso para um lugar que está em desordem, mas mais do que isso, recebemos vida e vida com abundância. Deus abençoe cada um de vocês, poderosamente. Permita que eu ore por você, fique de pé, por favor. Pai amado, em nome de Jesus, está entregue, Senhor, a tua igreja, essa série de mensagens. E eu peço, Senhor, que ela venha como um bálsamo para nossas vidas. Dá-nos sede e fome de ouvir, de reouvir, ver e rever, poder entender, Senhor, colocar nossa casa em ordem, não deixar espaço para nosso adversário, Senhor. Mas com tudo isso, Senhor, nós clamamos a Ti, envia Teu Espírito Santo. Aviva e reaviva nosso lar. Dá-nos uma família avivada, dá-nos uma família com sede de Ti. Dá-nos uma família, Senhor, que tem desejo da Tua presença, Senhor. Fica conosco, abençoa todos que estão nesse lugar e os que nos escutam. Nós clamamos assim em nome do Senhor Jesus, Pai amado, e pedimos, derrama sobre nós a Tua bênção. Amém e amém e amém. Deus os abençoe poderosamente.